Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai assistir essa videoaula. Vamos nós então para a segunda parte do nosso conteúdo de Grécia Antiga, período clássico. E na segunda parte a gente vai trabalhar com Atenas, o período clássico dos gregos, né? Período helenístico, decadência e as heranças do mundo grego. Bom, na aula anterior, no conteúdo anterior, a gente falou sobre Esparta. E vimos que Esparta, do início até o fim, a estrutura política, social, religiosa de Esparta, econômica, se manteve basicamente a mesma. Atenas, a gente vai ter um processo inverso, né? Principalmente na estrutura política de Atenas. A cidade de Atenas, ela ficava na região da Ática, e Atenas ela foi formada pela fusão de dois povos que já existiam na região, aqueus e eólios, e depois com a chegada dos jônios que predominaram na região e conquistaram essa região e se tornaram um grupo dominante, um grupo predominante na cidade de Atenas, certo? Num primeiro momento, você vai ter dentro de Atenas uma estrutura política baseada em uma monarquia. Então a gente tem que saber disso, tá aqui, ó. Em primeiro momento, a estrutura política de Atenas é uma monarquia. Então, anotem aí. Primeira forma de organização política de Atenas, monarquia. Essa monarquia, ela era, se você colocar numa pirâmidezinha, subiu demais. Se você colocar numa pirâmidezinha, essa monarquia, ela era formada, ela tinha no seu topo o Basileu, tá? O Basileu ficava aqui no topo. Ele era uma espécie de rei, né, que tinha o controle sobre os assuntos dentro da cidade-estado, só que o poder dele era limitado, principalmente em questões de guerra, justiça e religião. Esse Basileu, ele dividiu o poder com outros dois mecanismos de controle. Os arcontes, que estavam aqui abaixo do Basileu, e o Areópago, que estava abaixo dos arcontes. Né? Então é só vocês seguirem. Os arcontes estão aqui abaixo do Basileu, ok? E o Areópago, que era uma assembleia que ficava aqui abaixo dos arcontes. Tá? Esse Areópago, ele era formado por um grupo social bem específico. Ele era formado por um grupo de indivíduos, que eram os eupátridas. Eupátridas significavam os bem-nascidos. Eupátridas significa os bem-nascidos. Esses eupátridas eram o grupo dominante, socialmente dominante da cidade de Atenas. Então, você tem uma assembleia nesse período monárquico que é composta apenas pelos eupátridas. Acima dela, você tem o Conselho dos Arcontes. Seria como se fosse um ministério formado por 9 arcontes. Com o passar do tempo, o que foi acontecendo? Esses eupátridas, eles foram enfraquecendo o poder do rei, e de pouco a pouco, o poder do rei ele foi sendo diluído e o rei acabou virando um arconte. O próprio Basileu, ele acaba virando um arconte, e ele vai fazer parte desse conselho dos arcontes. Cada arconte controlava um setor da cidade. Então você tinha um arconte que era o chefe do exército, um arconte que era o chefe religioso, um arconte que era o chefe do poder judiciário, economia, assuntos políticos. Cada arconte cuidava de um setor. Isso, olha bem, de uma monarquia
você já migra para um sistema de aristocracia, onde você tem um grupo de indivíduos privilegiados governando. O sistema político de Atenas já modifica. Esparta permaneceu monarquia do início até o final. Tá? Dentro ainda dessa cidade de Atenas e dentro dessa estrutura política, a cidade de Atenas ela vai ter uma estrutura econômica. A estrutura econômica de Atenas ela foi sempre muito baseada nas atividades comerciais, principalmente o comércio marítimo. Principalmente o comércio marítimo. Né? E se você tem na atividade comercial a principal atividade da cidade de Atenas, é normal a gente imaginar que o grupo dominante, a camada dominante da cidade-estado de Atenas, vão ser os grandes proprietários e os grandes comerciantes da cidade. Se a gente pega então e começa a analisar a estrutura social da cidade, a gente vai ter no topo da pirâmide social, hein? Não é a política. No topo da pirâmide eu tenho os eupátridas, os bem-nascidos, grandes comerciantes, grandes proprietários, os demiurgos, que eram comerciantes, não às vezes não tão prósperos, ou não de famílias tradicionais, e além desses comerciantes, os demiurgos também eram formados por artesãos prósperos, artesãos ricos. Abaixo deles, os georgóis e tetas, que eram os pequenos agricultores, e os tetas, que eram os trabalhadores livres, que viviam mais marginalizados. Então, georgóis, pequenos agricultores, tetas, trabalhadores livres, que viviam à margem da sociedade. Abaixo deles ainda, você tinha os metecos, que eram os estrangeiros. Então, por exemplo, se chegava um indivíduo que nasceu em Tebas, em Atenas ele era um estrangeiro, porque ele tinha nascido na cidade-estado de Tebas, e não na cidade-estado de Atenas. Nasceu na cidade-estado de Corinto, em Atenas ele é um estrangeiro. Na cidade-estado de Esparta, em Atenas ele é um estrangeiro. E abaixo dos metecos, você tem os escravos. Escravos esses que podiam ser por comércio, compra, né? Guerras e pelo nexo, que nós ainda vamos falar mais adiante. Então você tem uma estrutura política que já migrou, você tem uma estrutura política que já migrou de uma monarquia para uma aristocracia, tá? E você tem uma estrutura social que ela vai permanecer basicamente desse jeito aí até o final. Eupátridas, demiurgos, georgóis e tetas, metecos e escravos, do início até o fim. Tá? Com o passar do tempo, o que começa a acontecer dentro de Atenas? Principalmente demiurgos e georgóis, eles começam a exigir dentro da cidade-estado de Atenas maior poder, maior representatividade, participar das decisões. Eles começam a exigir e começam a causar conflitos dentro da cidade. Eles começam a causar conflitos em busca de seus interesses, em busca de direitos. Eles começam a lutar, uma verdadeira desordem civil, revoltas, exigindo igualdade, etc, etc, etc. E tal. É nesse cenário que surgem as reformas e os reformadores de Atenas. Vamos listar alguns aqui. Um primeiro legislador muito lembrado na história é Drácon. Ele vai criar as famosas leis draconianas. Então ele começa a magistratura dele. Então aí é naquela pirâmidezinha política, né, que tinha os arcontes, que tinha um areópago. Agora você vai ter um legislador aqui, você vai ter o legislador, né? E esse legislador, ele vai ser aquele indivíduo que vai ser escolhido, pelos arcontes e pelo areópago para poder governar Atenas e tomar as rédeas da situação, né? Então esse primeiro legislador, ele vai estar aqui no topo da pirâmide. Então ele vai ser uma espécie de um presidente, uma espécie de um governador escolhido pelos grupos dominantes, pelas estruturas políticas dominantes de Atenas. Esse primeiro legislador que a gente vai falar vai ser de Drácon.
Sua principal contribuição, ele vai criar as leis draconianas, o primeiro conjunto de leis escritas de Atenas. Né? Até então a lei era oral, era baseada na tradição, não existia lei escrita, você não tinha lei no papel, você não tinha lei no papel. Tudo era baseado na tradição. E aí, às vezes, quando você cometia um crime, se você era um eupátrida, o seu julgamento era um. E um georgol que cometia o mesmo crime de um eupátrida, o julgamento era outro. Então, quer dizer, se você era rico e poderoso, sua pena era uma. Se você era um pobre, coitado, sua pena, pelo mesmo crime, podia ser muito mais pesada. Então, o que Drácon faz? Ele cria as primeiras leis escritas. E, ao fazer isso, ele vai limitar, pelo menos na teoria, o poder dos eupátridas. Porque aí, tanto Demiurgo quanto os georgóis, eles vão poder exigir que a lei seja aplicada tanto para o rico quanto para o pobre. Mais ou menos o que a gente pensa hoje em dia. Né? Essas leis draconianas vão ficar marcadas porque a pena de morte ela vai ser aplicada para a maioria dos crimes. Cometeu um crime, pena de morte. Pena de morte. Pena de morte. Rico ou pobre, pena de morte. Desde que o indivíduo fosse realmente julgado sem apadrinhamento. Né? Só que Drácon não resolve o problema social. Vejam, ele resolve um problema jurídico, judicial, criando leis escritas, mas ele não resolve os problemas sociais. A desigualdade social ainda continuava, os ricos cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres. Ele vai manter o privilégio das oligarquias, só lembrando oligarquia, grupos privilegiados, grupos que governam dentro desse sistema aristocrático. Para tentar solucionar esse problema que Solon não conseguiu, para resolver esse problema que Drácon não conseguiu resolver, surge um novo legislador. Esse novo legislador vai ser Solon, que vai governar de 594, né, por um determinado período. Suas realizações vão atuar principalmente no campo social. Por exemplo, ele vai pôr fim à escravidão por dívida, ele vai acabar com o nexo, a escravidão por dívida vai acabar. Ele vai criar um outro mecanismo de poder, só lembrando a vocês, a gente tinha naquela pirâmidezinha, a gente tinha, no topo dela, a gente tinha os arcontes, abaixo deles o areópago, né? Agora, o que Solon faz? Solon vai criar a bulé, tá legal? Ele cria a bulé. Bulé, ela era formada por 400 indivíduos, e aí, lembra quando a gente falou da formação das cidades-estados, que as cidades-estados eram genos, fátrias, tribos, demos, que dão origem a polis? Essa bulé, ela era formada, constituída pelos representantes das tribos que formaram Atenas. Então, cada tribo tinha direito a eleger um número X de representantes. Tá legal? Então, era uma espécie de um senado. E abaixo da bulé, ele vai criar uma assembleia popular, onde todo cidadão tinha o direito de participar, que era a eclésia. Então, ele cria uma assembleia popular chamada eclésia. E qual era a principal função da eclésia? Aprovar as leis criadas pela bulé. Todo cidadão ateniense tinha o direito de participar da eclésia. Só que para você ser um cidadão ateniense, você tinha que ser, nesse momento aqui, você tinha que ser rico, nascido em Atenas e um eupátrida. Demiurgos não tinham direito, georgóis não tinham direito e por aí vai. Solon vai ainda estimular a indústria, desenvolvimento industrial e desenvolvimento comercial dentro de Atenas. Ele vai criar um sistema de pesos e medidas para Atenas, poder praticar suas atividades comerciais. Não existia sistema de pesos e medidas em Atenas. E ele vai proibir a exportação de cereais, quer dizer, ele vai proibir que Atenas venda alimentos para tentar baratear o custo dos alimentos dentro da cidade, né, facilitando assim a vida principalmente dos mais pobres. Uma outra medida que ele vai adotar vai ser a criação da lei da herança. Então é ele que cria a lei da herança, igual a gente tem hoje em dia, a herança, né? E não mais a primogenitude. Durante séculos,
o filho mais velho tinha direito a tudo e os outros filhos não tinham direito a nada. Então ele cria a lei da herança, e aí o pai é que deixava a herança, dividia a herança do jeito que ele queria para cada filho, etc, etc e tal. Ele vai financiar a ida de metecos, né? Ele financia a chegada de metecos para dentro de Atenas, porque os metecos eram principalmente artesãos. Quem eram os metecos? Os estrangeiros, principalmente artesãos. Então ele chama, ele puxa, ele estimula a chegada de metecos na cidade. Automaticamente, se você tem mais artesãos, você produz mais e você vende mais, o comércio então se desenvolve mais, e ele vai mudar o critério de cidadania. Olha aí que bacana. Até ele, lembra que eu falei com vocês, que até Solon, para você fazer parte da eclésia, você tinha que ser um eupátrida, rico, etc e tal. Ele muda o critério de cidadania. Ele muda o critério de cidadania. Tá? Antes, só podia ser considerado um cidadão quem tinha dinheiro, quem tinha dinheiro, quem era nascido em Atenas. Tá? Ele vai mudar esse critério. O critério agora não vai ser mais apenas o nascimento. Vai ser um critério censitário, de grana. Rodrigo, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, por exemplo, que antes o poder e o direito à cidadania ficava apenas na mão dos eupátridas, os bem-nascidos. Você só tinha direito a participar da vida política se você tivesse nascido em famílias abastadas e ricas e poderosas de Atenas, como se fosse uma nobreza. Vamos imaginar então que os eupátridas eram a nobreza. Então só tinha, até Solon tinha direito a ser um cidadão aqueles membros da nobreza. Solon ele acaba com isso. E aí ele diz o seguinte: não, beleza. A família que você nasceu, se você é um nobre, você tem o direito a ser um cidadão. Mas além disso, também eu vou dar direito à riqueza que você tem. Para ser um cidadão não basta apenas ter nascido em uma família nobre. Se você tiver dinheiro, você também é considerado um cidadão. Então ele muda o critério de cidadania. O critério antes, que era apenas o nascimento, se você nasceu na família X, você tem direito o resto da sua vida. Se nasceu na família Y, você não tem direito. Ele muda isso. Você pode ter nascido na família X ou na família Y. Se você tiver dinheiro, você participa da vida política. Você participa da vida pública. Quem não vai ter direito a participar, em hipótese alguma, quem não tem direito a participar, mulheres, escravos, estrangeiros e pobres. Esses não têm direito a participar. Mulheres, escravos, estrangeiros e pobres. Esses não têm direito a participar. Agora, se você é um cidadão ateniense e rico, você tem direito a participar. Então, a participação política em Atenas passa a ser baseada na riqueza. Ela passa a ser baseada na riqueza e não mais no nascimento. E com isso, de novo, ele muda o sistema político de Atenas, que era uma aristocracia baseada na posse da terra, baseada no poder na mão da nobreza. Agora, ele cria um sistema conhecido como timocracia, que é o seguinte: tem o poder quem tem dinheiro. Timocracia é isso, o poder baseado na renda. Então, ó, era uma monarquia, virou uma aristocracia, agora já está numa timocracia. O seu poder é baseado na renda que você tem. Né? E com isso, dependendo da riqueza que você tinha, você ia conseguindo postos de governo, você ia subindo na hierarquia e você ia conquistando mais poder dentro de Atenas, ao ponto de Atenas começar a ser governada sempre pelos indivíduos mais ricos da cidade. E aí começa um período em Atenas conhecido como o período das tiranias. Não tirania de tirano, malvado, matador, que mata todo mundo, mas tirania no sentido de quem tem mais riqueza compra o poder e governa. Entre esses tiranos, um deles foi Pisístrato. Ele foi um tirano, ele foi um governante em Atenas. Então, ele vai estar lá no topo da pirâmidezinha política. Então, ele vai ser lá o governante de Atenas, um tirano rico, poderoso, né? Vai realizar inúmeras obras públicas, principalmente para estimular emprego
para diminuir os atritos sociais, para acabar com o caos social que a cidade de Atenas vivia. Então, Pisístrato, ele tem essa visão. Vamos criar emprego e vamos gerar renda e vamos acalmar os conflitos sociais. Tá bom? Então, e aí, além de Pisístrato, um outro governante de Atenas extremamente famoso, e esse ele dá o pontapé, né, considerado o pai da democracia, que a gente fala hoje em dia, a democracia, foi Clístenes, que governa Atenas no período aí de 510 a.C. O que Clístenes faz para ser lembrado e ser considerado o pai da democracia? Primeira coisa que ele fez. Lembra que eu falei para vocês que a Bulé ela era formada pelas tribos que formaram a cidade de Atenas? Então, ele vai fazer uma redivisão social das tribos atenienses. E aí ele vai dividir a população de Atenas em 10 tribos formadoras. A Bulé era formada por 400 membros. Ele vai ampliar para 500 e vai determinar o seguinte: cada tribo tinha o direito a escolher 50. Cada tribo tinha direito a escolher 50 representantes para Bulé. Então, ele meio que equaciona, ele faz uma divisão mais igualitária na representação da Bulé. Olha que bacana isso. E ele também vai conseguir ampliar o número de indivíduos participando da eclésia, da Assembleia Popular. Vocês lembram que Solon tinha mudado o critério de cidadania? Qual o critério de cidadania que Solon tinha criado? Para ser um cidadão em Atenas, você tem que ter grana. Mandava quem tinha dinheiro. O que o Clístenes faz? Clístenes, ele muda o critério de cidadania. Olha aqui. Ele determina o seguinte, que será um cidadão em Atenas, todo homem, adulto, e aqui vem o pulo do gato, filhos de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas. Então, ele muda o critério de cidadania. Se você é rico ou é pobre, não interessa. Desde que você seja filho de pai e mãe ateniense. Você é filho de pai e mãe que nasceu em Atenas, e você nasceu em Atenas, você é um cidadão, sendo rico ou pobre. Você é um filho de estrangeiro, mas se o seu filho nasceu em Atenas, ele não tem direito a voto. Por quê? Porque você é filho de estrangeiro. Seu pai e sua mãe não eram atenienses. Você nasceu em Atenas, seu pai e sua mãe não nasceram, então você não tem direito a voto. Seu pai e sua mãe nasceram em Atenas e você nasceu em Atenas, você tem direito a voto. Você é um cidadão. Então, para você ser um cidadão em Atenas, a partir de Clístenes, você tinha que ser filho de pai e mãe ateniense, nascido na cidade de Atenas. Quem não tinha direito a ser considerado um cidadão a partir desse critério? Mulheres, estrangeiros e escravos. Todo homem, rico ou pobre, que fosse filho de pai e mãe ateniense nascido em Atenas, era um cidadão. Então ele vai ampliar para quase 6.000 indivíduos participando da eclésia. E é bacana que a democracia em Atenas, ela não era uma democracia representativa, ela era uma democracia participativa. O cidadão ele ia lá e participava diretamente das decisões. Então você continua com aquela divisãozinha. Os arcontes, o areópago, a bulé, a eclésia, né? E era essa eclésia que aprovava as leis. Então, uma lei, para ser aprovada, tinha que ser aprovada pelos cidadãos de Atenas. E quem são esses cidadãos? Aqueles nascidos em Atenas, filho de pai e mãe ateniense. Né? Ele dá o direito a participar da vida política de Atenas para o pobre, para o rico, para o feio, para o banguelo, para o magro, para o gordo, para qualquer um, desde que fosse nascido e filho de pai e mãe ateniense. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Ele cria ainda uma pena
chamada pena de ostracismo. O indivíduo que era considerado um perigo para a cidade e para a estabilidade de Atenas, ele era enviado para o ostracismo. Ele era expulso da cidade, ele tinha que ficar fora da cidade por um período de 10 anos. Era como se fosse um exílio, ele ia para o exílio. Você não pode viver, você não pode retornar para o Brasil durante 10 anos. Suas posses ficam aqui, sua família pode ficar aqui, mas você não. Você tem que vazar daqui, porque você é um perigo para Atenas. Né? Com isso, ele vai conseguir uma grande estabilidade social, porque agora rico ou pobre participam diretamente da vida política e as tensões sociais diminuem um pouco. Né? Automaticamente, com essa estabilidade social, ele vai conseguir grandes progressos para a cidade. Atenas rapidamente se transforma em uma das cidades mais ricas, mais poderosas de toda a Grécia. E aí que a gente começa no período clássico. Né? Você tem as grandes cidades-estados da Grécia crescendo, evoluindo cada vez mais. Só que a Grécia é ameaçada pelos persas, e aí os persas declaram guerra, tentam conquistar a Grécia. Lembrem-se que a Grécia era formada por várias cidades-estados, a Grécia não era um império. Quando os persas tentam invadir a Grécia, essas cidades-estados elas vão se unir. Então, porque se elas continuassem separadas, cada cidade-estado separada, os persas rapidamente conquistariam a Grécia. Então, essas cidades-estados se unem em uma liga chamada Liga de Delos ou Confederação de Delos. A sede dessa liga é como se fosse a OTAN, como se fosse a ONU. A sede dessa liga ficava em Atenas e quem administrava, quem coordenava essa liga contra os persas eram os atenienses. Né? E graças à união, aí cada cidade-estado pagava tributos para a Liga de Delos, enviava soldados para a Liga de Delos, lutaram contra os persas e derrotaram os persas. Né? E é nesse período que Atenas se aproveita de toda a riqueza que vai receber, de todo o dinheiro que vai receber, do poder que vai adquirir durante essas guerras, é que Atenas adquire uma supremacia naval e financeira muito maior do que as outras cidades-estados na Grécia. Aí vem o problema. Eles derrotam os persas. Só que aí, Atenas, ela entra num período em que ela se torna a cidade-estado mais poderosa entre toda a Grécia. É o auge da cidade-estado de Atenas. Conhecido como o período do ouro, a idade do ouro de Atenas, quando Atenas era governada por um legislador chamado Péricles. O século de Péricles. Não foi um século, né? Foi um período aí de 40, 30 anos, mas foi o período em que Atenas se tornou a cidade grega mais poderosa, mais rica, mais influente, mais bela, mais desenvolvida de todas as cidades-estados gregas. Péricles ele vai criar um exército profissional, dando inclusive salário para os soldados e para os funcionários públicos, que era o soldo ou mistói, que também pode ser chamado de mistoforia. O que era a mistoforia? A mistoforia era o pagamento de salário para você trabalhar para o Estado. Então, agora, mesmo pobre, mesmo um pobre, ele podia participar ativamente da vida pública porque ele recebia um salário. E ele podia, então, se dedicar à vida pública, participar diretamente da vida pública, porque ele recebia um salário. É o que a gente chama hoje de servidor público ou mesmo político. É óbvio, né? Alguns desvirtuaram essa mistoforia, esse soldo, etc, etc e tal. Atenas vai ficar tão poderosa, Atenas vai ficar tão importante dentro do contexto grego, que ela vai iniciar um período onde ela vai tentar conquistar e dominar as outras cidades-estados através da Liga de Delos. Mesmo com a derrota dos persas, Atenas exigiu que a Liga de Delos continuasse, como se fosse a ONU hoje em dia. E aí Atenas exige que a Liga de Delos continue, e ela exige que as cidades-estados continuem pagando tributos para manter a Liga de Delos.
E aí Atenas pegava esses recursos que eram destinados para manter a liga e investia nela própria. Algumas cidades-estados, óbvio, não vão aceitar esse tipo de coisa e vão se revoltar, vão se unir contra Atenas. E é nesse momento que vai se iniciar um novo período de guerras dentro da Grécia, a chamada Guerra do Peloponeso. A Guerra do Peloponeso foi uma guerra onde você vai ter a Liga de Delos de um lado, liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso do outro, liderada por Esparta. A Guerra do Peloponeso, ela vai durar aproximadamente 70 anos. Não, perdão, desculpa. Ela vai durar aproximadamente 30 anos, tá? Ela vai de 431 a 404. Então ela dura aproximadamente 30 anos, tá ok? E ao final dela, sai como vencedora a cidade de Esparta. Atenas é derrotada e destruída. É arrasada. Só que vem um novo problema. Quando Esparta vence essa guerra, liderando a Liga do Peloponeso, Esparta vai tentar fazer o que Atenas estava tentando fazer antes. E aí, as cidades-estados, assim como elas se uniram contra Atenas, elas também vão se unir contra Esparta. Esparta vai ser atacada e destruída pela união dessas cidades contra ela. Né? Aí, uma nova cidade-estado começa a se sobressair, Tebas. E aí Tebas também vai cair no mesmo erro. Vai tentar impor os seus objetivos sobre as demais cidades-estados da Grécia. E aí as cidades-estados gregas se unem contra Tebas e destroem Tebas. Em resumo, o que a gente tem que entender é o seguinte: a Guerra do Peloponeso foi uma guerra entre as cidades-estados gregas, eles entram em uma espiral de guerra, uma contra a outra, eles foram se destruindo, as cidades-estados foi de pouco a pouco, elas foram se destruindo, elas foram uma derrotando a outra, e outra, e a outra, e a outra, e a outra, e no final das contas, a destruição foi tão grande que elas ficaram tão fracas que a Macedônia, governada por Filipe da Macedônia, com um exército infinitamente mais fraco do que o exército persa. O exército de Filipe da Macedônia, ele no auge, ele tinha 30, 50 mil soldados. O exército persa chegava até quase 1 milhão de soldados. E Filipe da Macedônia, muito mais fraco do que os persas, conquistou a Grécia toda. Porque as cidades-estados, elas cometeram literalmente um suicídio. E aí a Grécia perde sua autonomia, né? Filipe da Macedônia conquista a Grécia, depois ele morre, quem assume o controle vai ser o filho dele, o Alexandre, o famoso Alexandre, o Grande, que conquistou amplas áreas territoriais entre a Grécia, Egito, enfim, a Palestina, mas ele chegou até a Índia, ele chega a conquistar até mesmo a territórios que hoje a gente conhece como Índia. Né? E em cada área que ele ia conquistando, ele ia criando uma capital, as chamadas Alexandrias. Tá certo? E aí começa um período de dominação dos macedônicos, né? E enquanto Alexandre estava vivo, a Grécia ficou sob domínio dele. Só que aí vai acontecer o quê? Via de regra, Alexandre vai morrer muito novo e o Império Macedônico vai ser dividido entre os seus generais. E a Grécia, então, perde sua autonomia. Depois ela vai ser dominada pelos romanos, vai ser controlada durante todo o período romano, até que ela consegue sua autonomia lá na Idade Média, mas não como um Estado, mais como um país. E era o fim da Grécia e as cidades-estados independentes, igual a gente conhece. Né? Graças à evolução das cidades-estados gregas e até mesmo o contato que os gregos tiveram com os macedônicos e com o Império Macedônico, a Grécia desenvolveu o que a gente chama da cultura helenística, o helenismo. Helenismo vem de Hélada, que era o nome da região, os helênicos. O que foi o helenismo? Foi a fusão da cultura grega com a cultura oriental. A Grécia está aqui, ó. Isso aqui é tudo Império Macedônico. Tudo isso aqui é o Império Macedônico. Então, o que acabou acontecendo? Toda a cultura dos gregos, ela teve uma fusão com a cultura oriental. E aí nasce a chamada cultura helenística.
principalmente nas artes plásticas, dando maior atenção para o realismo, fazendo obras endossando a dor, a violência, a sensualidade. Nas ciências, você vai ter o desenvolvimento da teoria do geocentrismo, dizendo que a Terra era o centro do universo. Você vai ter pensadores como o Eratóstenes, que vai calcular a circunferência da Terra, filósofos como o Zanon, que você estuda em filosofia, que desenvolve a ideia do estoicismo, né? A aceitação da vida como ela é. Não adianta você reclamar, não adianta você chorar, não adianta você querer fazer nada. A vida ela é como ela é, aceite que dói menos, né? Epícoro, que vai desenvolver a busca pelo prazer, ele vai dizer que a nossa vida ela é tão curta, então a gente tem que buscar sempre o prazer na vida. Pirro, que desenvolve o ceticismo, o que é o ceticismo? Duvide de tudo. Não adianta você ficar emitindo julgamentos definitivos, porque nada é para sempre, nada é eterno. As coisas podem mudar de uma hora para outra, então você tem que ser cético quanto às coisas. Cultura grega ainda deixou para a gente no teatro, né, as obras teatrais, a história, a disciplina, a ciência e história nasce na Grécia Antiga, poesia de Homero, filósofos como Tales, Pitágoras, Protágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, arquitetura, escultura, ciências, né, a própria religião. Os gregos eles eram politeístas e antropomórficos, seus deuses tinham uma imagem de seres humanos. E muitas vezes, inclusive na crença deles, os deuses viviam entre eles, tinham relações com eles, tinham inveja deles. E aí você tinha os deuses, os semideuses, etc, etc e tal. Tá? Então, basicamente é isso. Ficou um pouquinho longo o nosso conteúdo, né? Mas a gente encerra aqui. Se tiver alguma dúvida, deixa aí seu comentário, deixa a sua dúvida, que assim que eu puder, na mesma hora ou algum tempo depois, eu vou tirar a dúvida de vocês. Estamos à disposição. Beijo no coração. Povo do meu Brasil, fica com Deus. E bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês.